Fala, futuro fuzileiro naval. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós temos uma dica sobre como se organizar, tanto a parte intelectual quanto a parte do condicionamento físico para a prova e para o curso do CFN. Quer saber mais? Então pega o bizu do sargento, hein? Fala, futuro fuzileiro naval. Nós temos aqui 6 dicas importantíssimas para a sua preparação. Qual é a primeira dica que eu tenho para poder te oferecer? Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar que você tem condições, se você não acreditar que você pode, ninguém vai fazer isso por você. Não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não vai ser o seu amigo. Então a primeira pessoa que tem que acreditar que pode ir lá e passar nessa prova e se formar e colocar a farda, fazer o juramento à bandeira é você, ok? Deixa eu te dar um exemplo rapidamente da minha vida. Com 18 anos de idade, eu estava na 8ª série. Que isso, professor? Eu estava na 8ª série, com 18 anos de idade. Eu tentei servir o exército, acabei não conseguindo, até que o padrinho da minha filha, que é militar, sargento de aeronáutica, ele na época era soldado, ele falou para mim, cara, por que você não faz a prova da ESA? Por que você não faz a prova para sargento do exército? Isso lá no ano de 2000, no final de 2004 para o início de 2005. Então eu fui, entrei no curso preparatório, comecei a estudar, vocês não têm noção. Você não tem noção a dificuldade de eu parar e o professor fazer uma pergunta simples. João e Maria foram à feira. Qual é o sujeito dessa frase? Aí todo mundo, sujeito composto. Eu não sabia o que era sujeito composto. Perdão. Eu não sabia o que era sujeito simples. Eu não sabia o que era cateuto oposto à hipotenusa. Não sabia o que era lado ao quadrado, Pierre ao quadrado. Então eu tive que me desdobrar para poder aprender e fazer o meu concurso. E se eu consegui, e se eu passei na prova com todas as minhas dificuldades, não vai falar que tu é burrão não, porque eu tenho certeza que você não é. Talvez você tá com 18 anos e já até terminou teu estudo. Já tô dando um exemplo aqui da minha vida que com 18 anos eu estava na 8ª série. Então, com todas as dificuldades, eu consegui. E se eu conseguir, você também pode conseguir. Mas eu consegui porque eu acreditei numa palavra de Deus na minha vida. Eu estaria lá dentro. Eu confiei nessa palavra, eu acreditei em mim e eu fui lá e comecei a estudar. Eu comecei a correr atrás. Até que chegou no nível que eu vi que realmente eu tinha condições de passar e eu fui lá e passei na prova. Isso também pode acontecer com você. Essa é a minha primeira dica. Tem que acreditar em você. E antes de eu ir para a segunda dica, deixa eu falar uma coisa. Você gosta das dicas, dos bizu que eu deixo aqui para você? Você, cara, você vai ser apagadão de perder o bizu que eu vou deixar nos próximos vídeos? Você não é apagadão não, né? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder esses bizus que eu venho dando aqui no YouTube. 0800 para vocês. Compartilhem o vídeo para os seus amigos, para você ajudar aquela pessoa que você sabe que pode entrar junto contigo. Olha aí, pode fazer a prova junto contigo. Então, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal, beleza? Então vamos para a nossa segunda dica. E qual é a nossa segunda dica? A nossa segunda dica é o seguinte: segue o roteiro. Você tem que seguir o roteiro. Quando eu estava fazendo a minha faculdade de Direito, quando eu estava na minha graduação de Direito, eu tinha um professor de Direito do Trabalho, que ele é um tenente-coronel do Exército Brasileiro, professor Rodrigo Otávio, que ele sempre falava pra gente, confia no roteiro. Ele entregava o material dele de Direito do Trabalho, ó, mastigado, e falava pra gente, confia no roteiro. E eu confiei no roteiro, mesmo sendo uma matéria que eu me enrolava todo, foi a matéria que eu passei com toda a tranquilidade do mundo, porque eu confiava no roteiro. Eu confiava no roteiro. Inclusive, esse mestre, ele tem um canal no YouTube e você pode procurar o canal dele.
Beleza? Você pode procurar o canal do professor Rodrigo Otávio e também tem um canal do professor Jânio Páscoa, professor de matemática, que é um grande amigo meu, é um que está na parceria, o nosso professor de matemática, que você também pode ir lá e se inscrever no canal dele, que vocês vão ver que se você seguir o roteiro, você vai se dar bem. Então, o que é o seguir o roteiro? Você tem que se organizar. De segunda a sexta-feira, você vai ver as matérias que você tem que estudar, você vai seguir aquilo ali. Cara, segunda-feira eu tenho que estudar, vai estudar segunda. Ah, hoje eu não vou estudar não, porque eu tô com dor de cabeça. Já não tá seguindo o roteiro. Ah, cara, amanhã eu vou jogar um futebol, eu não vou fazer o simulado não. Já não tá seguindo o roteiro. Então, é importantíssimo que você siga o roteiro e confie no roteiro. Se você adquirir qualquer curso, seja o PRO Concursos ou seja qualquer outro curso, você tem que confiar naquele curso, porque eu tenho certeza que tem profissionais capacitados para poder fazer a orientação pedagógica para que você possa atingir o seu objetivo. Então, a nossa segunda dica é: segue o roteiro. Qual é a nossa terceira dica? A nossa terceira dica, ela é quantas horas por dia você tem que estudar. Talvez você está se perguntando, tá bom, professor, eu vou seguir o roteiro, eu vou aqui ver matemática, português, porque são 25 questões de matemática, são 25 de português. Tá, mas quantas horas eu tenho que estudar? 8 horas por dia? 10 horas por dia? 20 horas por dia? Eu tenho que estudar 30 horas por dia? Não sei como tu vai conseguir isso aí, combatente. Mas quantas horas eu tenho que estudar? Bem, segundo a neurociência, uma parte aqui da psicologia, e nós temos um professor de psicologia aqui no curso, e nós conversamos muito sobre esse assunto. Hoje os estudos apontam que se você estudar 4 horas líquidas, professor, o que é hora líquida? Eu tenho que estudar e ficar jogando água? Pelo amor de Deus. Não, apagadão, não! 4 horas líquidas é o que você estuda de fato. Não é a pausa. Não é você ir no banheiro, ficar 10 minutos no banheiro, voltar e contabilizar esses 10 minutos que tu ficou no banheiro. Horas líquidas são horas líquidas, é o que você estuda de fato. Então a neurociência, ela diz que se você estudar 4 horas por dia é o suficiente para você absorver e guardar esse conteúdo. Inclusive, a sua noite de sono é importantíssima, porque nós temos uma coisa lá na psicologia, né? Eu peço licença aqui, uma licença poética, porque eu não sou o detentor desse know-how, eu não tenho esse conhecimento, mas existe uma coisa chamada memória RAM, que é uma parte do sono que quando você está dormindo, você absorve aquela informação. Não joga fora. Tem informações que o nosso próprio organismo joga fora, porque o nosso corpo entende que aquilo não é importante. É por isso que você cai numa coisa chamada curva do esquecimento. É por isso que às vezes a pessoa estuda uma coisa hoje e amanhã ela já não lembra o que ela estudou. O nome disso é curva do esquecimento, entendeu? Então, é importantíssimo que vocês tenham 4 horas de estudo líquido e que vocês tenham uma boa noite de sono. E como é que eu faço, professor, para ter essas 4 horas de estudo? Bem, existem vários bizus, o estudo Pomodoro, estuda 25 minutos, descansa 5, estuda 25, descansa 5. Eu, particularmente, você é você. Você tem que ver o que é melhor para você. Eu gosto de estudar 50 minutos e descansar 10. Eu estudo 50 minutos e descanso 10. Só que esses 10 minutos que você descansa, ele não entra dentro da contabilidade da hora líquida. Beleza? Ele não entra. Então você vai estudar 50 minutos, vai parar o relógio. Se você tiver um cronômetro decrescente, tu coloca 4 horas. Toda hora que você parar, você para no relógio, vai no banheiro, volta e bota o relógio de novo para continuar. E aí você, de fato, vai estudar as 4 horas líquidas. Mas não pode parar 50 minutos e ficar meia hora, né? É 50 minutos de estudo e 10 de descanso. Beleza? Essa é a nossa terceira dica. Ela é importantíssima, tá? 4 horas líquidas. Não precisa se matar. Professor, mas eu estudo de manhã.
Cara, você tem a tarde e a noite, mas eu estudo à tarde. Você tem a manhã e a noite, mas eu estudo à noite. Tu tem a manhã e a tarde. Professor, mas eu trabalho e estudo à noite, tá? Mas tu tem a hora do almoço. Você tem a hora que você chega no trabalho, tu chega 8 horas. Tu sai de casa 6h30, acorda às 5h30 da manhã. Já estuda uma hora de manhã, já estuda mais uma hora na hora do almoço. Estuda no trajetório do trabalho, estuda no trajetório da volta para casa. Estuda antes da escola, até que você consiga complementar essas 4 horas líquidas de estudo. Ela não precisa ser direta para você que está nesse sentido. Se você tem a possibilidade de estudar direto, então você estude direto. Essa é a nossa terceira dica. E qual é a nossa quarta dica? A nossa quarta dica, ela é sobre as divisões de matéria. Ela é sobre as divisões das matérias. Você sabe que você tem 25 questões de português e você tem 25 questões de matemática. O que você tem que fazer? Segunda-feira eu vou estudar matemática. Quais são as matérias que eu vou estudar de matemática segunda-feira? Por exemplo, vou estudar semelhança de triângulo, vou estudar áreas e vou estudar divisibilidade. Então, segunda-feira, você tem que estudar 4 horas líquidas de área, semelhança de triângulo e divisibilidade. Você não pode pegar e jogar português. Vou estudar oração subordinada substantiva subjetiva. Objetiva direta. Eu vou estudar aqui gramática. Segunda-feira tá o quê? Não tem que seguir o roteiro? Então, se segunda-feira você fez essa divisão de matemática, jogou ali 3 conteúdos de matemática, então estude esses 3 conteúdos de matemática. É muito importante que você faça essa divisão de matéria, entendeu? E não é bom colocar matérias que não tem nada a ver. Por exemplo, nesse momento eu estou estudando regra de 3. Terminei de estudar a regra de 3 e eu estou estudando sobre verbo. Se são só 2 matérias, português e matemática, então, segunda-feira tu separa as matérias de matemática, terça-feira você separa as matérias de português, quarta-feira você separa as matérias de matemática, de tal modo que durante a semana, de segunda a sexta, você consiga ver basicamente todo o conteúdo do edital. Não estou falando toda a matéria, tudo que fala sobre a matéria. Por exemplo, tu vai ver divisibilidade na segunda-feira. É uma matéria que está lá no edital. Mas eu vou conseguir ver todos os tópicos de divisibilidade? Talvez não. Mas você já viu divisibilidade na segunda-feira. Então faça essa divisão e siga o roteiro. Estude 4 horas líquidas que tem tudo para dar certo. E qual é a nossa quinta dica? A nossa quinta dica, ela é sobre resoluções de questões. Essa talvez seja a dica mais importante que eu tenho para deixar hoje para você. Essa é a dica mais importante. Resoluções de questões. Então, ao final de cada dia de estudo, separa ali 30, 40 minutos pelo menos para fazer questões daquela matéria que você está vendo. Porque se eu falar aqui para você só o conceito de alguma coisa, talvez você não vai entender. Se eu falar para você que o sujeito simples é aquele que no núcleo do sujeito tem apenas um único elemento. Tá, e aí? Aí você não lembra disso na escola, como que vai ficar? Como que vai ficar diante de uma situação dessa? Agora, se eu virar para você e falar assim, por exemplo, João comprou um carro. Quem comprou um carro? João. Então, João é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? João, porque é a palavra mais importante. Normalmente é um substantivo. João. Quantos elementos eu tenho no núcleo? Só tem um João. Então, por eu ter apenas um, é sujeito simples. O que seria um sujeito composto, por exemplo? João e Maria compraram um carro. Quem compraram um carro? João e Maria. Agora eu tenho 2 elementos no núcleo. João, Maria. Então aqui é um sujeito composto. Então, tá vendo a importância de você estudar a teoria mais fazer questões? Então façam muitas questões. Destina ao final de cada dia pelo menos ali 40, 50 minutos
ter resoluções de questões. Além disso, você tem que se testar antes da prova. E como que você se testa antes da prova? Fazendo simulados. Tem que fazer simulado. Tem curso que disponibiliza o simulado uma vez por mês. Eu até acho interessante, porque dá tempo de você estudar diversas matérias para então fazer o simulado. Tem simulado que já está lá disponível, é só você baixar. É interessante você fazer talvez uma vez por mês. Se testa. Por que você tem que se testar? Eu vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Vamos dizer que você vai me enfrentar no UFC. Olha aí, ó, tu vai me enfrentar no UFC. Ah, tu é baiano, né? Aí tu é baiano, tu acha que tu vai vir aqui, vai me dar um boxe, pronto, acabou. Mas vamos lá. Tu vai me enfrentar no UFC e tu vai subir no ringue e vai lutar comigo, confiando no teu boxe. Tu é baiano, tu é bom de boxe, né? Aí tu tá confiando no teu boxe. Quando tu vem me dar o primeiro soco, pum, te jogo, te levo pro chão, te aplico ali um armlock e venço a luta. Te aplico um triângulo, te apago, venço a luta. Tá entendendo? Você não sabia que eu tinha esse conhecimento de jiu-jitsu. Então você não pode subir no ringue sem conhecer o teu adversário. Então o que todos os lutadores fazem do UFC? Ele estuda o adversário dele. Cara, esse cara é bom no boxe. Eu não posso enfrentar ele no boxe, porque o boxe dele é melhor do que o meu. Por quê? Porque ele fez o dever de casa e você tem que fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? É se testar, é fazer muitos exercícios e o bizu suprassumo do bizu. Resolva as últimas provas de fuzileiro. Resolva as últimas provas. Teve um vídeo, eu não me lembro qual vídeo, talvez eu coloque aqui um card, eu faça uma playlist, coloque o card, você assista esse card, ou então você vai lá e olha, porque se eu não me engano é um comentário fixado, eu deixei um link lá da Marinha que tem as provas anteriores. Então é só você entrar no site da Marinha e baixar as últimas provas. Lá já tem um gabarito. Então você baixa as últimas provas e faça. Por quê? Porque é assim que você vai conhecer o seu adversário. Somente fazendo as últimas provas que você vai conhecer o seu adversário. Você vai ver como ele trabalha a questão de português, se o texto é longo, se o texto é curto, se a pergunta é muito grande, se a pergunta é direta, se matemática ele cobra a parte de interpretação junto com as fórmulas, se ele já cobra a fórmula direta, se ele te dá lá um triângulo e ele te dá a base 10, a altura 2 e te pergunta qual é a altura do triângulo, que aí você tem que fazer base vezes altura sobre 2. Ou se ele fala que a base é o triplo da altura, que já é uma interpretaçãozinha, e ele já te dá a área para você achar a base. E basicamente ali a fórmula é a mesma. Só que o modo de trabalhar é diferente. Então você só vai conhecer isso, você só vai saber disso se você fizer as últimas provas. Então façam as últimas provas. Esse bizu aqui, cara, ele é muito importante. E qual é o nosso próximo bizu? Antes disso, deixa eu te perguntar. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Não, se ainda não fez isso, cara, paga 10 aí, vai, paga logo 10 flexões aí. Pagou 10 flexões? Pagou, dá o pronto, vai, 0, 1. E, deu pronto, né? Se inscreva aí agora no canal, ative o sininho e compartilha para os seus amigos, compartilhem lá nos grupos para que você possa estar nos ajudando também, ok? Temos que ter essa reciprocidade. Qual é a nossa sexta e última dica? A nossa sexta dica é o seguinte: você tem que pegar todas essas informações, você tem que acreditar em você, você tem que seguir o roteiro, você tem que fazer as divisões de matéria, você tem que estudar 4 horas por dia, você tem que fazer muitos exercícios simulados, fazer as últimas provas, resolver as últimas provas. Mas além disso tudo, você tem que preparar o seu condicionamento físico. Você não está fazendo prova para o Tribunal de Justiça. Você não vai fazer prova para o Tribunal Regional Eleitoral. Você vai fazer prova para ser do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, além da parte intelectual, além de você ter que passar na prova, além de você ter que estudar, ter que aprender português, matemática e ali fazer a prova e passar na prova, você também tem um teste físico.
Então você não pode ficar aí só estudando e comendo McDonald's, cheio de hambúrguer, cheio de bacon aí, pô. Você não pode. Senão você vai passar na prova e não vai conseguir fazer 3 barras. Aí do que adiantou você passar na prova se você não passou no teste físico? Não adiantou nada. Então, além da parte intelectual, que é muito importante, é óbvio, você só vai para a parte física. Se você passar na prova, você tem que conciliar um tempo para você fazer o seu treino. E como que é fazer o seu treino? Bem, você pode destinar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, aí depende do que é a sua rotina. Eu não posso falar aqui de um modo geral, porque de repente um estuda de manhã, um estuda à noite, um já terminou um estudo, um trabalha. Aí eu não sei qual é a rotina de vocês. Mas é importante você destinar. E olha só, eu não estou falando para você entrar numa academia. Eu não estou falando para você entrar, malhar, pô, vou ficar fortão. Aí tá fortão, mas não faz 5 barras. Tá fortão, mas não consegue nadar. Ou não consegue correr. Então, o que é importante? Importante é você olhar o edital. Ah, ele cobra natação, ele cobra abdominal, ele cobra barra e ele cobra a corrida. Quanto de corrida ele cobra? 3,2 km. Então eu vou correr 3,2 km ali nessa base. Claro que tu não vai ficar correndo só 3,2 km. Tu vai correr 5 km, tu vai correr 8 km, tu vai correr 2 km e vai dar 8 tiros de 400. Aí tem a parte de um profissional para ele poder te orientar nisso, entendeu? Você correr. Agora não tem essa condições de pagar um profissional, cara, bota o teu tênis, bota a roupa e vai correr todo dia. Eu vou correr 3 vezes por semana. Então corra 3 vezes por semana. Ah, eu vou correr todos os dias. Então corre todos os dias. Mas o que é o ideal? É você fazer o trabalho. Você corre ali 40 minutos, quando você voltar, treina flexão, treina pulinho de chinelo, treina abdominal, vai numa pracinha, faz umas barras. Sabe, você pode treinar em casa, você não precisa pagar uma academia. Você pode ir para a rua, correr, você pode ir para uma praça fazer barra e abdominal, flexão, pulinho de chinelo, você pode treinar em casa. Você pode treinar agachamento, você pode fazer todos esses treinos em casa. Somente a natação, que não tem como, né? Você vai ter que ir num clube pagar. Se você nunca fez natação, se você não sabe, faça uma natação. Vá nadar pelo menos 2 vezes por semana. Vá fazer natação pelo menos 2 vezes por semana, converse com o professor e fala que essa natação tem um fim específico para você fazer a prova de fuzileiro naval, para você fazer o teste e passar. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar no seu preparo, tanto intelectual quanto físico. Porque o fato de você estar estudando, se você está aqui fazendo os seus exercícios físicos, cara, te ajuda muito, porque ele te ajuda na hora de dormir. Lembra da memória RAM que nós falamos? Ele te ajuda na hora de dormir. Essa memória RAM é justamente isso, é o que ela absorve somente as coisas importantes. O que não foi importante durante o teu sono, ele joga fora. Mas o que foi importante, ele absorve. Então, o fato de você estar fazendo exercícios, ele vai fazer com que você durma melhor, porque você gastou muita energia. Então, ele vai fazer você dormir melhor. E você tendo uma boa noite de sono, quer dizer que tende a você absorver melhor as coisas durante aquele dia. E eu estou falando aqui do seu estudo. Então, entendeu como é que isso tudo é um somatório? Como você não pode deixar também a parte física. Quer saber o que é mais importante do que isso? Não é só você se inscrever, não. Você se inscrever é muito importante, é óbvio. Mas o mais importante é que o PRO Concursos está fazendo de tudo para disponibilizar tudo isso para você. Tanto a parte do português, matemática, com os professores altamente capacitados. Nossos professores são, da sua grande maioria, funcionários públicos federais, já fizeram concurso público, já passaram no concurso público, 1, 2, 3 concursos, 4, até mais. Temos professores que passaram em vários concursos, temos professores formados nas universidades federais, todos vocês sabem quais são as dificuldades de entrar e se formar numa universidade federal. Então, olha só, nossa equipe ela é muito qualificada. Mas, além disso, por nós sabermos que existe um recrutamento, por nós sabermos que lá dentro você vai
explorar, vai ser explorado de você tanto a parte intelectual quanto a parte física, é que nós estamos tentando disponibilizar dentro da plataforma vários vídeos, né, com esse conteúdo específico de um professor de educação física. Ele vai vir, ele vai mostrar para vocês como você pode fazer para melhorar a sua barra, como você pode fazer para aumentar a sua flexão, como você pode fazer para melhorar o seu abdominal, como você pode fazer para poder melhorar a sua corrida, o que você faz para melhorar a sua corrida. Então, nós também queremos colocar isso. Vai ser muito difícil, vai, mas nós estamos trabalhando para te oferecer essa parte de condicionamento físico, bem como também dicas de orientação nutricional, porque a alimentação ela também é muito importante. Então, esse somatório é o que você tem que pegar, coloca na sua cabeça, coloca no seu coraçãozinho, ok, futuro fuzileiro? Coloca nesse seu coraçãozinho aí e siga o roteiro. Eu tenho certeza que você vai passar. E olha só, para você que ficou até o final, eu te agradeço, ok? Espero que essas dicas, elas possam te ajudar a você se organizar, a você se planejar. Nós estamos aqui. Qualquer dúvida, você comente. Qualquer coisa, você pode comentar que eu sempre respondo. Sou eu que respondo, ok? Você pode entrar em contato comigo, você entra em contato com o curso, você pode adquirir o curso, ou você pode adquirir outro curso, e mesmo assim, nós estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. E olha, PRO Concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!